Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando quais teriam sido os pecados de Sodoma e Gomorra. Bem, os pecados de Sodoma e Gomorra devem ter sido muitos, mas principalmente aqueles ligados à homossexualidade, imoralidade e perversão sexual. O relato disso você encontra em Gênesis 19, quando dois anjos, em forma de homens, em forma humana, vão a Sodoma para tirarem de lá Ló e sua família antes de Deus destruir a cidade com fogo. Ló convidou os anjos a passarem a noite em sua casa, mas os homens de Sodoma, sabendo da chegada dos forasteiros, quiseram ter relações sexuais com eles. Gênesis 19, de 4 a 8. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-nos fora a nós, para que os conheçamos. O verbo conhecer, na Bíblia, tem relação com ter uma relação sexual. O significado do verbo conhecer. Conheceu o fulano, a fulana, e gerou dele, tal. É assim que as coisas aparecem na Bíblia. Então, quando eles dizem, traze-os fora a nós para que os conheçamos, eles não querem falar oi para eles. Eles querem realmente abusar sexualmente daqueles homens que estavam na casa de Ló. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vou lastrarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Não existem dúvidas quanto às intenções dos homens de Sodoma, porque Ló, no seu desespero de salvar os anjos, chegou ao ponto de oferecer suas filhas virgens para serem estupradas pela multidão. O verbo conhecer, portanto, na Bíblia é usado para várias situações, inclusive para o ato sexual. Como em Gênesis 4:1 diz: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Mas não era em relações sexuais naturais que os homens e mulheres estavam interessados em Sodoma. E por isso aqueles homens tentam arrombar a porta da casa de Ló, ao que os anjos reagem ferindo de cegueira a multidão e permitindo que Ló, sua esposa e filhas escapem. Leia todo o capítulo 19 de Gênesis para você entender. Em Ezequiel, você encontra outros pecados além da abominação, que no hebraico é a mesma palavra usada em Levítico 18:22 para indicar um ato homossexual. Ezequiel 16, 49 a 50 diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela em suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Levítico 18, 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. A Epístola de Judas também indica imoralidade sexual como pecado de Sodoma e Gomorra. E nesse caso, a palavra fornicação usada ali está ligada a um ato sexual com outra carne, ou seja, contrário à natureza. Judas 1,7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Finalmente, Romanos dá mais detalhes, condenando a prática homossexual tanto de homens como de mulheres, de homens, como de mulheres com mulheres. Romanos 1, 24 a 27 diz: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, ou seja, aos desejos de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro.
Eu sei que muitos homossexuais odeiam ver comentários assim como esse que eu estou falando agora, e os consideram preconceituosos. Mas se um homossexual fosse professor de história, e algum aluno perguntasse a ele como é que os israelitas do passado e os cristãos do início do cristianismo enxergavam o homossexualismo, esse professor teria que recorrer à Bíblia e mostrar o que ela diz. Será que alguém poderia acusá-lo de preconceituoso? Não, ele está só explicando aquilo que está na Bíblia para os seus alunos, ainda que ele não concordasse com isso, mas ele teria que explicar aos seus alunos, porque ele é o professor de história, de humanidades e coisas assim. Mesmo que alguém arrancasse as páginas da Bíblia, isso não seria suficiente para mudar a opinião que Deus tem do homossexualismo. A opinião dos homens pouco importa. A opinião minha, de outra pessoa, pouco importa, não é isso. É o que Deus pensa do homossexualismo na Bíblia, na sua palavra. Aliás, arrancar páginas da Bíblia é o que fez o ator Ian McKellen. Sabe quem é? O mago Gandalf, do Senhor dos Anéis, um excelente ator. Ele é gay. E ele revelou o seu lado censor em uma entrevista à revista Details. A revista a repórter, a entrevistadora, perguntou a ele: é verdade que quando você fica em hotéis, você arranca a página da Bíblia que condena o homossexualismo? Ele respondeu: sim, eu arranco. Não me orgulho de estragar o livro, mas eu prefiro arrancar aquela página a ter que jogar a Bíblia inteira no lixo. E não fui o primeiro a fazer isso. Eu recebi de um casal de amigos um pacote contendo 40 páginas de Levítico 18, 22, que é a passagem que diz: com varão te não deitarás como se fosse mulher, abominação é. Eles tinham arrancado essas páginas, aí eles as amarraram juntas com um barbante para que eu pudesse pendurá-las no banheiro. Aí a entrevistadora perguntou: você pendurou? E ele respondeu: sim, estão em meu banheiro, mas é mais por curiosidade do que por eu ter a intenção de usá-las. A destruição de Sodoma, que é de onde vem a palavra sodomia, e também de Gomorra, deixa claro o que Deus pensa do assunto, porque a Epístola de Judas diz que essas cidades foram postas por exemplo. Judas 1,7: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno.